te subestimaram, zombaram de você e te chamaram de ingênuo. Colocaram o seu nome em mesas onde Deus não está. E Deus viu tudo. Para você que entrou aqui neste vídeo, saiba que Deus tem uma palavra. Você não entrou aqui à toa, tá? Deus tem uma palavra para você. E aqui nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento espiritual e pessoal. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, quiser fazer parte da nossa família, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, tá? Já aproveita e já deixa o seu like. E então vamos, né, para mensagem de hoje. Hoje eu não vou estar falando, tá? Muito, eu quero ler algo que Deus colocou no meu coração, que foi a minha experiência. Então, assim, tudo que Deus foi me passando através dessa experiência, eu anotei no caderno, eu fui anotando e eu achei tão bonito que eu resolvi passar aqui. Eu só passei a limpo ali, né? De uma maneira que vocês entendam, porque eu achei muito... Assim, eu não quero tirar nada do que Deus me passou, tá bom? Então, eu prefiro ler. E eu vou estar lendo para vocês e eu tenho certeza que vai servir como consolo e direção para você que está passando por essa situação nesse momento. Então vamos lá. Você tem sonhos, carrega promessas. Nesses sonhos você inclui tudo o que você gosta e todos que você ama. Você os compartilha com eles. Mas com o tempo você percebe que nem todos querem fazer parte dele. Alguns se afastam sem dar explicações, outros te decepcionam, traem sua confiança e abusam dela. Então dizem entre si: coitado, coitada, sonha demais, está iludido. Olham para suas circunstâncias atuais e te moldam a partir delas. Sua vida é difícil, não vai negar. Mas você espera pelo milagre, espera pela promessa. As guerras são frequentes e cada vez mais intensas. Você cai, você levanta e quanto mais tenta ficar de pé, mais é nocauteada pela vida. Isso não é colheita e você sabe. Então se dá conta, estou no processo. E apesar de tantos tombos e recomeços, você continua. Continua porque quando você pensa em parar, você se lembra da promessa. Você continua porque quando você não aguenta mais, Deus te toma pela mão e diz: aguenta só mais um pouquinho. A minha força se mostra na sua fraqueza. Você é meu filho, minha filha amada, ao qual eu escolhi. Então você começa a amadurecer com as provações. A sua dor cria resistência. As pessoas não entendem como você continua e você diz: é Deus. Você começa a crescer, se desenvolver pessoalmente e espiritualmente. Todos começam a perceber que você está diferente. Os seus posicionamentos diante da vida são outros. Os padrões são quebrados. A religiosidade dá lugar a relacionamento genuíno com Deus. Então, Deus começa a te dar visões espirituais. Ele te entrega o dom do discernimento. Você começa a ter visões de brechas ao qual o inimigo tem usado para te atingir. Então você cresce, mas as provas continuam. E à medida que você compartilha com ele suas superações, Deus começa a te usar como instrumento de cura, restauração e libertação. As bênçãos até aceitam, mas os posicionamentos e os consertos não querem praticar. Todos nós precisamos consertar algo em nós mesmos, mas ao invés disso preferimos tentar consertar os dos outros. Nós, escolhidos instrumentos, fomos os primeiros a serem moldados por Deus para sermos exemplos de superação. Da sua bondade, da sua confiança, abusaram, mas quando Deus te levantou para conduzir e corrigir, se viraram contra você. O profeta confronta e é perseguido. Então teceram teias para ver se você se embaraçava nelas. Mas Deus, que tudo vê e sonda os corações, começou a te mostrar em sonhos e visões as intenções ocultas e suas tramas. Deus não nos deixa confundidos. Em Isaías 41:11 diz: todos os que estão indignados contra ti serão envergonhados e confundidos.
Você foi ingênuo mesmo em confiar em quem não devia. O seu coração não viu a maldade, mas Deus viu. A trama veio à tona e todos tiraram o corpo fora, dando a impressão que é colheita sua. Mas você sabe que não. Eles se deixaram inflamar e deixaram ser inflamados por fofoca, enquanto você, mesmo sozinho e abandonado, seguia o seu caminho. Tentaram te fazer corromper, mas você se manteve firme. E com esse posicionamento diante de tudo e de todos, você preservou sua essência, sua identidade de escolhido e servo de Deus. Você não precisa provar nada a ninguém. Você sabe quem é e sempre foi, mas agora, com ela firmada em Deus e no seu propósito. Enquanto falam de você pelas costas, você continua crescendo. A dor é o seu maior gatilho. Use isso a seu favor. Você é flecha certeira e quanto mais puxada para trás, maior é o seu alcance. Agora você é levantado para curar, restaurar e libertar os cativos. Plante em terra frutífera. Deus permitiu o isolamento e isso não te matou, muito pelo contrário, te fortaleceu. E agora a porta que para esses outrora estava sempre disponível é trancada e a chave é entregue a Deus. Deus te isola não para te punir, mas para te preservar forte e saudável. Assim como as plantas de vez em quando precisam de poda, assim é a nossa vida. A vida é feita de fases e o propósito que Deus colocou em suas mãos já amadureceu. As folhas secas precisam sair para dar lugar às novas folhas. Se começou a pesar, a dar volume, mas não agrega, é preciso ser retirada. Deixe ir o que precisa ir para que algo novo chegue. Quando você entende isso, a sua perspectiva de vida muda para sempre. Você agora foi transformado, é um novo homem e uma nova mulher, e precisa que coisas novas aconteçam. As percas não são consequências, elas são necessárias. E se alguém quer ir, deixe-o ir. Tem um verso que diz: quem quer ficar arruma um jeito, quem quer ir encontra uma desculpa. E para não ficar só na parte, só na leitura, eu quero aqui deixar uma direção para você que está enfrentando essa circunstância agora. Saiba que não é vontade de Deus, é permissão. E tudo que acontece por permissão, Deus ele não se alegra, tá? Ele não se alegra com as permissões. As permissões, elas são consequência do livre-arbítrio. Então, como todos nós temos o livre-arbítrio, as pessoas também têm livre-arbítrio de entrar na nossa vida e de sair. E muitas vezes a gente nasce em um ambiente e às vezes naquele ambiente tem pessoas que não se enquadram com a maneira que a gente pensa, não concorda nem nada, e tá tudo bem o fato de não concordar. Existem pessoas que até caminhou com você por um tempo, te auxiliou, só que em determinado momento ela se deixou inflamar, seja independente qual foi a motivação dela, se é por alguma dor que ela tem do passado, se são feridas mal curadas, mas independente da motivação, vamos falar de você se manteve íntegro. Você também agora está passando por esse período de traição. Eu não sei qual é o relacionamento, que você está vivendo essa situação. Eu não sei quem foi que te traiu, que te decepcionou, mas saiba que Deus, Ele fala na sua palavra que mesmo que uma mãe abandone o seu filho, Deus, Ele nunca nos abandona. Então, é permissão dele, mas Ele não está contente com essa situação. Pela vontade dele, todos os nossos relacionamentos seriam saudáveis e fortes, mas nós sabemos que na nossa vida não é assim. Tem coisas que estão formadas na areia e a gente não vê, sabe? Pela gente, a gente quer continuar, às vezes a gente quer fazer a pessoa permanecer por amor, mas a pessoa, ela escolheu o caminho dela, ela escolheu seguir, ela fez as escolhas dela e fazer o que? Tá tudo bem, A gente tem que respeitar, mas muitas vezes tem pessoas que estão também no nosso lado, do nosso lado,
e estão ali com a gente e demonstram afeto, demonstram que está conosco, mas o coração delas não está. Elas só estão conosco para nos abusar, sabe? Para tirar proveito, tirar algum proveito. E Deus, ele não quer isso, sabe? Ele quer que você seja livre, que você seja independente, sabe? Que você não tenha dependência emocional ali no seu marido, na sua esposa, porque isso também atrapalha o seu propósito, o seu chamado, quando a gente fica envolvido muito ali, né? A gente tem uma dependência emocional, e se Deus tem obra na nossa vida, a gente fica, isso nos causa distrações e a gente acaba ali desviando do foco, né? Que é o nosso chamado. Então, assim, por vários motivos, mas Deus, ele não provoca essa situação, ele revela. Esses tipos de situações existem em muitos relacionamentos, na vida de muitas pessoas, só que a exposição veio por causa do propósito que ele tem na sua vida e porque você decidiu servir a ele, e os servos do Senhor, ele fala que ele não deixa enganado, ele não deixa se enganar. Então, todo aquele que serve ao Senhor tem discernimento, né, e busca relacionamento com ele, Deus lhe entrega o discernimento espiritual. E ali Deus te mostra o que está, né, no coração do homem. As pessoas, elas falam do que elas veem, né, das circunstâncias ali, e elas distorcem as circunstâncias para confirmar aquilo que elas querem falar de nós. Mas Deus, ele revela o que está dentro, né? E muitas vezes a gente não tem como provar ali, porque a gente não tem uma prova física, mas Deus está sempre mostrando e você não está enganada. Então, diante disso, você se posiciona, você impõe ali os seus limites. Se a pessoa tentar reconciliação, né, vir te pedir perdão, independente da forma que ela vir te pedir perdão, nós devemos perdoar, né? Nós devemos liberar o perdão, mas o arrependimento, a gente sabe que ele tem um padrão. A pessoa que se arrepende, ela tende a reconhecer o seu erro e a consertá-lo. E muitas vezes as pessoas, ela nos pede perdão e fica por isso mesmo, né, não tenta consertar o que fez, e muitas vezes até quando a gente perdoa e decide, né, ali reatar o relacionamento, a pessoa pisa na bola de novo, a pessoa nos trai a nossa confiança de novo. E Deus, ele não quer isso para nós, ele não quer isso para ninguém. Então ele evita, né, certas dores, ele prefere que seja rompido antes ali de você também exercer o seu chamado, né, para que isso te ensine de alguma forma, você crie uma resistência, que você foque agora, né, que você venha focar e deixa que o tempo, o Deus, ele usa o tempo a nosso favor, né? Então, o tempo mostra tudo. A verdade, ela sempre vence, a luz sempre vence as trevas, e não fica tentando, sabe, se justificar e nem resolver a situação com as suas próprias mãos. Entregue a Deus e na hora certa ele vai te justificar, você pode ter certeza, porque Deus, ele não deve nada a ninguém, ele é um Deus justo, ele é um Deus de justiça. Então, se ele decidiu te mostrar isso por essa situação, porque ele já está entrando com juízo, e deixe que aquilo que ele começou, ele venha terminar na sua vida, tá bom? Então, é isso que eu queria entregar para vocês, que vocês possam, né, descansar no Senhor, independente do que fizeram. Foque aí no seu propósito e use essa dor para você como trampolim para você passar para um próximo nível, né? Que é assim que a gente vai crescendo e amadurecendo na nossa caminhada. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.